Sou a professora Raquel e hoje eu estarei dando algumas dicas de como você pode auxiliar o seu filho ou sua filha a fazer as lições de casa com o auxílio do silabar. Vamos lá? Como vocês podem ver, aqui nós temos dois tipos de silabar. Um em letra cursiva, conhecida também como letra de mão, e esse em letra imprensa, conhecida também como letra bastão ou de folha. De primeiro momento, o ideal é você ler com o seu filho, claro, colocando o dedinho sempre acima do desenho e explicando. Por exemplo, avião. Qual foi o primeiro som que saiu? Qual letrinha? Avião. Aí você dá aquela entonação maior, ou seja, fala um pouco mais alto a sílaba a ser estudada, ou a letra. No caso de avião, o meu A saiu um tom mais forte. Então, no caso avião, eu vou explicar para a criança. Avião começa com A e mostra-se a letra, tá? Agora, na hora da escrita, por exemplo, família da bala, você tem que pegar para a criança, mostrar as formas, tanto em letra bastão ou junto com a letra cursiva. Que aí a criança vai entender que isto que eu estou explicando é para o primeiro ano, tá bom, pessoal? Aqui você irá mostrar que a letra bastão maiúscula de forma é assim. A em letra cursiva, ela se torna assim. Você pega, faz linhas para a criança começar a ter noção do espaço onde ela deverá escrever. Vamos lá. Como que nós vamos explicar a família da letra B? Pega-se a letra, consoante no caso, e transcreve-se as vogais, que são A, E, I, O, U. Pode-se também colocar o ão, porque vai ser explicado para as crianças que não existe o ão maiúsculo. Por quê? Porque não existe nenhuma palavra que comece com o ão. Nós só a usamos no final das palavras, tudo bem? Segundo passo, por exemplo, ba, o B vai dar a mãozinha para quem? Para se tornar o ba. Você vai, pega o B, mais o A. Quer dizer que eles vão se tornar uma sílaba. Duas letras se encontram, uma consoante com uma vogal, e formam uma sílaba. Neste caso, nós formaremos a sílaba ba. Na hora de passar para a criança, não podemos esquecer das linhas, para elas terem noção do espaço. Ba. Então, B maiúsculo ocupa a linha toda, certo, pessoal? E a vogal só vai até a metade da linha. Então, eu formei a sílaba ba. Mas como que eu vou pedir para a criança achar o ba no silabar? Lembrando que quando você vai ler uma família, tem que dar aquela entonação maior, soar o som mais forte. No caso da sílaba da ba, que é o B com A, ba. Então eu pergunto para a criança, bala, começa com ba. Por que eles já saberão que começa com ba? Porque lembra lá no começo do vídeo que eu expliquei sobre o avião? Que toda vez que você vai ensinar uma sílaba a uma família, você tem que dar um tom mais forte naquela sílaba a ser estudada. Então a mesma coisa acontecerá com as outras famílias. No caso da bala, você sempre no começo vai ler assim, bala. Qual foi a sílaba que eu falei mais forte? Ba. Então bala começa com ba. Vamos ler a família. B deu a mão para o A, virou ba. O B deu a mão para o E, virou B. E sempre mostrando para as crianças. Tudo bem? Agora vamos para a segunda parte. Para finalizarmos, eu vou novamente ditar uma palavra para que o foco da criança seja primeiramente nos desenhos. Como, por exemplo, a palavra cadeado, começando com a sílaba K. Pergunte para a criança, aonde fica a família da sílaba K? E
peça para a criança apontar. Caso a criança aponte, por exemplo, K de cavalo, mas se a criança apontar, por exemplo, no gato, peça para a criança observar a figura e peça para ela reproduzir o nome do desenho. No caso, gato, olha, gato, ou eu falo cato. Aí a criança vai observar que a sílaba não combina. Então você vai repetindo os nomes dos desenhos. A partir deste momento, a criança observará melhor o som da família, da primeira sílaba, não esquecendo que a sílaba a ser usada deverá ser falada num tom mais alto. Por exemplo, bala. É do cavalo? É o K? Não. Cavalo. Isso, essa é a do cavalo, é o K. Então vamos lá. Peça para a criança ler, não esquecendo de colocar o dedinho, porque eles precisam visualizar para colocar na cabecinha. Opa, esse é o K. O K é o C mais A. A partir desse momento, a criança observou que a família do cavalo começa com K, pede-se para a criança ler a família. E isso vai memorizando. Por que dos desenhos? Que a criança codifica, se torna um código para ela saber que aquela sílaba pertence àquela família. Tudo bem? Então vamos lá. No nosso caso, cadê a K? Aí ele vai falar do cavalo. Cadê o K? Coloca-se o dedinho e peça para a criança transcrever no espaço onde foi citado. No nosso caso é o X. Peça para ela escrever. Lembrando, sílaba minúscula usa-se até a metade da linha. Maiúscula usa-se o espaço da linha todo, tá bom? Mas neste caso, nós faremos tudo da forma minúscula. O D, qual desenho que começa com D? E peça novamente. A criança vai falar dado, peça para ler, coloca-se o dedinho em cima e vai copiando juntamente. A, quem é o A? A de avião. Vai lá no avião e peça para a criança copiar a letrinha A. Copiou? Vamos para a sílaba do. Lembra da família do D? D com A, dá. Então, D mais o, do. Que família é essa? Do dar. Peça para a criança ler e apontar a sílaba do. No nosso caso, do é o D mais o. Terminou? Peça para a criança repetir. Então, o que nós escrevemos? Cadeado. Mas se a criança não conseguir memorizar a palavra, devido ao tempo que foi usado para explicar as sílabas, vocês calmamente vão devagar. Quem é esse? K. E esse? D. A. Do. O que formou? Cadeado. E repita. Peça para ela repetir a palavra. Tudo bem? Aproveitando essa explicação, vou explicar os R's, que são 6 tipos de R. Nós temos o R forte, que é o R inicial. O que acontece com esse R? O som sai pela garganta. Treme a garganta. Ra, rei, ri, ro, ru. Por quê? Porque o rão não existe no início. Lembrando que toda sílaba que vai ão usa-se no final. Por isso que não há o ão maiúsculo. Por quê? Porque não existe nenhuma palavra que comece com ão. Tudo bem? Aí vamos para... Como que eu vou explicar os 2 R's para a criança? No caso aqui, vocês deverão falar assim para o filho de vocês. Olha, quando eu quero deixar o R com um som forte entre 2 vogais, eu tenho que usar os irmãos gêmeos. Por quê? Porque eles se uniram e aí deixou o R forte entre 2 vogais. O R só se usa 2 R's no meio. Por quê? Para deixar ele forte. No início não há necessidade, tudo bem? Não esquecendo também que quando separar sílaba com 2 R's ou 2 S's, não podemos esquecer que um vai para a sílaba
da frente e o outro segue-se a vogal que vem após ele, tudo bem? Agora vamos para o R fraco, que muitos conhecem como R brando. Esse R faz tremer a língua. Ele vira ra, re, ri, ro, ru, diferenciando que um R entre duas vogais treme-se a língua. 2 R's ou um R no início, treme-se a garganta, tudo bem? Nós temos aquele R também, que após ele não vem vogal. Ele pode ir no meio ou no final, que é composto da família da árvore, que parece que dá um nó na língua esse R. Ele faz assim, observe o movimento da língua, ar, er, ir, a língua sobe e volta, parece que dá um nó na língua. Então nós chamamos esses do R, que parece que dá um nó. No caso aqui, eu coloquei 2 exemplos, um que pode ir no meio e outro no final, lembrando-se sempre do R que dá nó. E nós temos o último R, que é aquele R danado, que eles amam esse tipo de R, que é os que entram no meio da sílaba, que bagunçou tudo, faz tremer a língua também. Só que o diferente é que ele vai no meio da sílaba e não entre duas vogais, tudo bem? No caso aqui nós temos o B, que antes era ba, B com A, ba. Só que o R entrou no meio, virou bra. A mesma coisa usemos na família do C, que antes era K, virou cra. Temos também a família do dado, que antes era da, agora virou dra. E assim até a família do gato, do pato, do tatu e da vaca. Quer dizer que elas vão se transformar. Aonde, lembrando que, por exemplo, onde era pá, virou pra. Onde era tá, virou tra. Onde era vá, virou vrá. Tudo bem? Essa é a explicação dos R's. Agora, eu quero mostrar para vocês que, de uma maneira simplificada, a dos S's também. Por quê? O dos S's tem os irmãos gêmeos também, né? Por exemplo, o S inicial é um som forte, som de silêncio, né? Sa, se, si, so, su, certo? S inicial. Para que este som de silêncio fique no mesmo som forte entre duas vogais, repete-se a história. Usaremos os irmãos gêmeos. E no caso aqui, assado. Tudo bem? Entenderam? Para que eu deixe o som forte entre duas vogais, eu uso os irmãos gêmeos, que são os 2 S's. Não podemos esquecer. Tanto os R's como os S's, na hora da separação de sílabas, eles se separam. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Nós temos também aquele S disfarçado, que ele pertence à família do S, mas o som dele muda. Então eu chamo ele ou de S detetive, ou de S artista, que usa um disfarce. Qual é o disfarce? O som. No caso aqui, a palavra asa, eu uso S, mas com o som de Z. Então, quando vocês forem ler esta família do S no silabário, vocês deverão ler de 2 formas diferentes, como o S forte e como o S disfarçado. Lembrando que quando você for ler sa, se, si, so, su, repita para o seu filho. Este é o S forte. Agora vamos ler a mesma família como o S disfarçado.
Aí você vai ler za, ze, zi, zo, zu, zão. Tudo bem? E aquele S que depois dele não vem vogal, que é o som do as. Parece que abrir uma garrafinha, né? Então, esse S tem som de tss. Aí você repete para a criança. As. E no final, quando ele quer indicar plural. Tudo bem? Não esquecendo de memorizar para a criança que no final não podemos usar dois S's, tá? Essas são as explicações do R e do S, tá bom, pessoal? Paulo Freire dizia que este é o momento criador, que o aluno, que é o aprendiz, ele vai se transformar em um sujeito, o sujeito de sua aprendizagem. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, vem nos procurar aqui no colégio, tá bom? Tenham um bom dia. Tchau!